querido irmão, minha querida irmã, eu quero saudar você na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite, quarta-feira, dia de estudar a Palavra de Deus. Nós cremos que ao devotarmos nosso coração e nossa mente à Palavra do nosso Deus, aprendemos, crescemos com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos no meio de missão em nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora neste ano, comemorou no último dia 12, 162 anos de tradição, de história no Brasil, fruto do trabalho do missionário estudiense Ashbel Green Simonton, que durante 8 anos da sua vida dedicou-se ao trabalho, ao crescimento desta igreja. E hoje nós estamos neste mês refletindo, conversando sobre ministrações e palavras com esse cunho missionário. Nosso desejo como igreja é despertar no seu coração um envolvimento missionário, não somente uma prática religiosa fundada apenas em um conhecimento teórico, mas nosso desejo é que o conhecimento da Palavra de Deus possa incendiar o seu coração e que sejamos cheios da ousadia que provém da ação do Espírito Santo sobre a sua igreja. Por diversos momentos nós vemos no relato de Atos Deus trabalhando e agindo na vida dos apóstolos, dando a eles o enchimento, a plenitude do Espírito Santo para que eles pudessem pregar o Evangelho com mais ousadia, com mais intrepidez. Você é nosso convidado, então, a realmente refletir nesta noite sobre a vocação e o chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós sabemos que Deus está sobre a sua igreja, enviando, conduzindo, provendo os recursos necessários para que nós possamos trabalhar em missão para o nosso Deus, na missão também que é dele. Nós somos a igreja de Deus, na missão de Deus no tempo presente. Amado irmão, é muito importante que neste momento nós possamos então acalmar o nosso coração e refletir no tema que eu quero trazer com você nessa noite, que são as reações diante da ação divina. Eu quero convidar você na sua casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler os versos 14, a parte B deste verso, até o verso 20. Vamos fazer a leitura desse texto e, após a leitura, refletir um pouco sobre os desafios, o contexto desse texto e como isso implica missionariamente na nossa vida hoje. O texto da Palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, verso 14, a parte B, até o verso 20, nos diz o seguinte, acompanhem comigo a leitura. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto da Palavra de Deus que traz um relato do momento em que Jesus opera um grande milagre, libertando aquele homem endemoniado, né? Nós temos uns relatos paralelos desse texto que você vai encontrar em Mateus capítulo 8 e Lucas também capítulo 8, e quando nós lemos esse texto, talvez algumas coisas surjam, como por exemplo que Mateus e Lucas falam de 2 endemoniados, enquanto Marcos ele fala apenas de um endemoniado. E não há contradição nesse texto. A resposta simples, direta, é que João Marcos ele vai focar principalmente naquele que era o líder e nesse que era o endemoniado, enquanto Mateus e Lucas, que Mateus detalhista, economista ali, ele vai detalhar 2, mas não há contradição nenhuma nisso. O texto nos revela o resultado daquilo que Deus fez, né, na vida de um homem. Quando nós voltamos um pouquinho ao contexto anterior, chegamos lá em Marcos capítulo 5, o verso 1 diz que ele chegou a uma margem
do mar, na terra dos Gerazenos, ou como é conhecida, a terra dos Gadarenos. Jesus, se nós voltarmos um pouquinho os nossos olhos para o capítulo 4, nós vemos que Jesus passou a outra margem. Ele estava dormindo quando veio uma grande tempestade ali, e os discípulos apavorados, ele pede então que o mar se acalme, e as coisas acalmam ali. Logo em seguida, ele está chegando então na outra margem, depois desse episódio. Ele então chega na terra dos Gesarenos aqui, onde acontece um episódio singular no ministério de Jesus. Jesus está numa região chamada Decápolis ali, e Gesareno ali era a região, provavelmente, que fazia parte dessa região de 10 cidades, com uma cultura romana ali, apesar de estar em território judeu, uma cultura predominantemente romana naquele lugar. E ao chegar naquele lugar, nós vemos que Jesus está ali, dos versos 5 ao verso 2 ao verso 5, nós temos uma descrição de como era esse demoniado. O texto fala que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A expressão espírito imundo aqui, ele está falando a respeito dos anjos caídos que podem tomar o corpo de uma pessoa sob uma possessão demoníaca e levar essas pessoas a perderem a sua consciência. O texto fala que vem esse endemoniado, um homem com espírito imundo, e ele sai do meio dos sepulcros, e ali os sepulcros era uma região onde, no meio das cavernas, onde haviam lugares que as pessoas eram enterradas, que os salteadores, ladrões ficavam escondidos, então já era, por natureza, um lugar muito sinistro que estava ali ocorrendo. E o texto fala no verso 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. O texto diz que este homem habitava naqueles sepulcros, e nós sabemos pelo contexto geral que ele tinha família, mas muito provavelmente a família havia abandonado ele, então ele residia naquele lugar. E na tentativa de conter aquele espírito imundo ali, as pessoas amarravam ele, como nós vemos no verso 4, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, na tentativa de conter aquele episódio de possessão demoníaca, seus familiares, as pessoas envolvidas ali, muitas vezes tentavam amarrá-lo com argolas, correntes, e tudo isso era em vão. Ninguém podia dizer nada a respeito dele, né? O verso 5 dizia que não somente ele era uma pessoa violenta, como também ele andava de noite e dia clamando entre os sepulcros e pelos montes, né? Ele andava ali gritando, e o evangelista Mateus vai dizer que ele era uma pessoa furiosa e que as pessoas temiam passar por aquele lugar que ele estava passando ali. E além disso, o texto também fala que ele se feria com as pedras, né? Uma automutilação que eram feitas com as pedras pontiagudas que haviam naquela região. Então, dos versos 2 até o verso 5, nós temos o quê? Uma descrição desse homem que sofria de uma possessão demoníaca, que vivia num estado deplorável, abandonado e muito provavelmente rejeitado pela sociedade, as pessoas insensíveis à sua situação, porque eles queriam se preocupar com seus bem-estar. Então amarravam esse homem, tentavam de alguma forma conter que esse homem desse trabalho naquele lugar ali, e por isso ele vivia entre os sepulcros ali naquele lugar horripilante, né? Quando nós andamos um pouquinho mais, os versos 6 até o verso 3, nós encontramos o confronto de Jesus, que é descrito aqui nesse texto, né? O texto vai dizer o seguinte, logo no verso 6, quando de longe Jesus o viu, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E o texto diz que, verso 7, exclamando em voz alta, que tenho eu, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo. Interessante que a narrativa diz que esse demoniado, ao ver Jesus, sai correndo ao encontro de Jesus, e quando percebe que é Jesus, ele faz uma exclamação: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo. E esse título aqui, Filho do Deus Altíssimo, é usado na tradução para definir a majestade e o poder de Deus. Os homens naquele tempo tinham muita dificuldade em reconhecer a divindade de Jesus, mas esses espíritos imundos aqui, eles não têm nenhuma dificuldade em reconhecer que de fato Jesus era o Filho de Deus. Nesse reconhecimento, eles fazem 3 pedidos para Jesus. O primeiro pedido você vai encontrar no verso 1. Conjuro-te por Deus
que não me atormente. Engraçado você perceber o espírito imundo aqui, esse anjo caído, conjurando por Deus, né? Pedindo que jurasse por Deus para que ele não a atormentasse. E por que ele faz essa pergunta? Ele diz no verso anterior, em outra tradução, por que vieste atormentar-nos, né? Porque eles tinham a ideia de quando o Filho de Deus se manifestasse, seria o juízo final. Eles tinham receios que aquele momento fosse o juízo final. Então, por que Jesus vem dar juízo, julgamento antes desse momento? O primeiro pedido é esse. O segundo pedido é: rogou-lhe encarecidamente no verso 10 que os mandasse para fora do país. E Lucas, ele vai usar a expressão abismo, ou seja, ele pede: por que você está vindo nos julgar fora do tempo? E não nos mande para o inferno, não nos mande pelo abismo, né? E por último, ele faz o pedido no verso 12: os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E a questão dos porcos ali era simplesmente mostrar o que é melhor ir para os porcos do que ser lançado ao abismo. Esses são os três pedidos aqui, né? Quando você vê o verso 8, você entende que esse pedido surge por quê? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Curiosamente, é uma referência que ele não saiu imediatamente, mas quis negociar as condições da sua derrota com o Filho de Deus. E ele vai dizer, Jesus faz uma pergunta interessante nesse encontro, no verso 9, dizendo: e perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aqui, amados irmãos, é importante que a gente faça uma observação. Esse texto não dá base nenhuma bíblica para entrevista dos demônios. Há demônios como algumas denominações e seitas têm colocado hoje em dia. A questão de Jesus perguntar o nome do demônio é simplesmente uma maneira para Jesus mostrar para aqueles que estavam vendo a autoridade e o poder de Deus, porque no conceito do texto era muito fácil expulsar apenas um demônio, mas uma legião que naquele momento mais ou menos simbolizava ali uma legião romana, em torno de 6.000 soldados, não quer dizer que havia 6.000 demônios ali, mas simplesmente para mostrar que eram muitos, né? É uma figura de linguagem, né? Como a gente fala, por exemplo, quem esteve presente? Ah, todo mundo veio o bando todo, né? Um bando é muito grande, uma tropa toda de pessoas é muito grande, mas é simplesmente para simbolizar que são muitos, né? E a pergunta de Jesus tem esse propósito de mostrar que Jesus tem autoridade sobre todos os demônios. O texto aqui mostra Jesus acalmando alguém que era possesso por muitos demônios. E o texto do capítulo 4 mostrava Jesus tendo poder sobre o mar e também sobre os espíritos. O texto ele tem esse foco de mostrar quão poderoso e quão maravilhoso é o nosso Deus. E aí então você vê esse pedido aqui, ora, pastava ali no verso 11 um monte, uma grande manada de porcos, algo em torno de 2.000 porcos, nós vamos ver na frente, né? E eles pedem para que eles fossem para os porcos. Então Jesus o permitiu no verso 3. Jesus o permitiu, apenas coloca a permissão de Deus, porque os demônios sabiam que tanto para estar no homem ou sair é necessária a permissão de Deus. Qualquer uma das situações, Deus havia, a ordem final vem de Jesus. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitaram do espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Amados irmãos, muitas questões têm se levantado porque Jesus havia atendido o pedido desse demônio. A resposta mais honesta que nós temos é que nós não temos uma resposta por que isso aconteceu. Algumas hipóteses estão sendo colocadas e vale a pena nós citarmos aqui. Uma delas seria que Jesus estava dando uma lição àqueles proprietários de porcos, de negociantes, que valorizavam mais o animal e os lucros que teriam com a morte desses animais do que a vida desse endemoniado. Isso vai ficar claro também pelos próximos versos. Uma outra hipótese é que, mesmo sendo uma região romana, os judeus não deveriam estar criando porcos, estavam ali ilegalmente fazendo isso. Ambas as hipóteses têm muito fundamento e devem ser consideradas nossa aplicação aqui. Por fim, nós encontramos então nos versos 6 até o verso 13 esse encontro que há entre os
o endemoniado e Jesus, e como Jesus confronta o demônio e como ele liberta esse homem, esse espírito imundo. Então nós chegamos então na reação, no resultado dos porqueiros diante disso. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade e pelos campos, ou seja, todos eles, ao ver aquela situação em que esse demoniado for liberto, saem para anunciar nas cidades e circunvizinhanças, como Lucas nos diz, o que havia acontecido. E aí então nós chegamos no capítulo, no texto que nós lemos, né? Então saiu o povo para ver o que sucedera, ou seja, toda a cidade vinha ao encontro de Jesus, toda a circunvizinhança, a multidão vinha ao encontro de Jesus. E eles no verso 15 veem esse homem perfeitamente são, diz isto, indo ter com Jesus, viu um endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, né? Lucas diz que este homem andava nu, então aqui a informação vestido é muito importante. Esse homem que antes era como se fosse um lunático, uma pessoa violenta, agora está sentado, em perfeito juízo, vestido, e os habitantes daquela região temeram o que estava acontecendo. O que aconteceu naquele momento, né? Eles pedem para Jesus, então, nos versos 16 e 17, que Jesus se retire aqui. Eles vão falar, e os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe aconteceram a demoniada e acerca dos povos, e entraram a rogar, ou seja, foram em direção a Jesus para que se retirassem das cidades deles. Ou seja, eles estavam preocupados com o prejuízo que haviam tido com a morte da manada, mas não estavam atentos ao que estava acontecendo com aquele jovem, que era o homem que havia sido liberto do espírito demoniado, dessa legião de demônio. A valorização do ser humano foi colocada em segundo plano aqui. E aí o texto vai fazer uma outra demonstração, porque no verso 18 Jesus vai atender ao pedido dele, né? Ao entrar no barco, suplicava que for endemoniado que o deixasse estar com ele, né? Ou seja, essa pessoa vai então pedir para que seguisse a Jesus. Aquele que for liberto, vendo Jesus indo embora, diz: eu quero andar contigo. E aí o texto nos traz uma coisa muito interessante. Jesus diz não para esse homem. Então Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncias tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse homem que quer seguir a Jesus, Jesus pede para que ele possa estar não indo com ele, mas que ele pudesse voltar para sua casa e falar tudo o que Jesus havia feito, a obra que Jesus havia implantado em seu coração. E a resposta final a este homem no verso 19 é: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis imediatamente tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Algumas coisas que esse texto nos traz de lições eu queria aplicar aqui com você hoje, depois dessa breve explanação, para que você possa entender basicamente aqui o nosso texto hoje de estudo, que é Marcos capítulo 5, dos versos 14, a parte B, até o verso 20. Algumas implicações que eu anotei aqui. Em primeiro lugar, que é importante nós trabalharmos hoje, Jesus tem poder absoluto sobre o mal e ele é o remédio final para todas as mazelas humanas. Amados irmãos, muitas vezes nós temos colocado muita valorização naquilo que é o episódio do mal. Mas nós sabemos que Jesus tem poder sobre todo o mal. O final dessa história já está julgado. Jesus já venceu Satanás e seus demônios na cruz. E o que nós estamos vivendo hoje, os últimos dias que começam na ascensão de Jesus aos céus até a sua segunda vinda, esses são os últimos dias. Nós vemos o que? A batalha que nós cristãos estamos travando para desfazer as obras do inferno. Mas a batalha que nós travamos é a batalha a partir de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aquele que venceu e está assentado à destra de Deus Pai. É importante que nós venhamos a pensar que pessoas podem ser expulsas, terem seus demônios expulsos, mas se elas não se entregarem a Cristo, esse demônio pode voltar muito pior. Não é uma questão simplesmente de expulsar um demônio ou não, mas é uma questão de levar pessoas a conhecerem o Senhor Jesus que pode libertar.
que pode libertar das amarras do diabo. Ou seja, Jesus é o remédio final. Muitas pessoas dão ênfase na libertação, em questão de batalha espiritual, mas se Jesus não for o centro, se Jesus não for o Senhor, nada tem sentido. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o autor da missão, ele é aquele que morreu na cruz e levou os nossos pecados, nos libertou, assim como fala João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Guarde isso, Jesus é a palavra final, é o poder final. Nós precisamos confiar nisso, porque o nosso Jesus tem poder sobre todo o principado, da potestade, sobre a morte. Nós agimos e nos movemos na história, porque Jesus é aquele que venceu, é aquele que nos deu a vida eterna e é aquele que nos concedeu ousadia para fazer proclamar o seu reino e acabar e anular as obras do mal, os sofismas, as mentiras que o diabo tem colocado na nossa sociedade hoje. A segunda coisa que eu queria frisar nesse texto é a indiferença, que é a marca das pessoas em relação àqueles que precisam. Os homens que estão aqui, eles dão muito mais valor no bem material, nos poucos que foram perdidos, do que no ser humano. O fato deste homem estar entre os sepulcros já demonstrava que a sua própria família o abandonou, que as pessoas deixaram de lutar pela vida dele. E nós vemos os porqueiros ali, os proprietários circundando os porcos, eles estavam preocupados com o seu lucro que acabou, daquela forma quando os porcos se precipitaram, penhasco abaixo, mas não conseguiam se preocupar com aquele que fora liberto. Pensa bem comigo, eles poderiam chegar e ver aquela cena e dizer, vamos, Jesus, fique entre nós. Há muitos que precisam doentes, enfermos, que precisam ouvir, que precisam experimentar a bênção que este homem experimentou, mas eles não tinham interesse nas pessoas. Eles não queriam que o seu negócio, que o seu ídolo fosse tocado. E muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos seguir ao Senhor Jesus. Nós queremos falar de Jesus, postar coisas sobre Jesus, mas o nosso coração tem se rendido aos deuses da cultura, aos deuses do hedonismo, aos deuses do prazer, que muitas vezes estão nos fazendo idólatras e abandonando a fé naquele que tem poder para fazer nova todas as coisas. E com isso, quando nós nos rendemos aos deuses da cultura, ao hedonismo, à prática de deuses do prazer, da riqueza, de Mamon, nós deixamos de olhar para o nosso lado, nós deixamos de perceber o que Deus tem feito, nós deixamos de se importar com pessoas que precisam ouvir que existe um Salvador. Nós deixamos de perceber o quão Deus quer nos usar para que realidades sejam transformadas. Quando nós adoramos a esses outros deuses, nós deixamos de olhar para o nosso lado. Uma outra lição importante que eu vejo nesse texto, amados irmãos, é que o sim de Deus, ou seja, a permissão de Deus, nem sempre significa a bênção. No caso dos demônios, eles pedem o quê? Para que eles entrem nos porcos e ali você vê destruição. No caso dos proprietários aqui, dos porqueiros, eles pedem que Jesus saia da terra deles. E isso não é bênção. Eles não querem estar perto de Jesus. Então, nem sempre o sim realmente uma declaração de bênção. Quando o homem segue o seu coração, quando o homem segue o seu natural e quer que Deus responda sim a tudo, ele está entrando em um processo de destruição de si mesmo. O homem, quando vive pelos seus prazeres, quando vive para si mesmo, a liberdade que ele luta, ele está se autodestruindo a conta-gotas. E ele não percebe isso. Mas o não de Deus, em contrapartida, não significa a perda. Às vezes coisas que a gente ora que não acontecem, pedidos que a gente faz que não se concretizam, não significa que Deus não está olhando por nós e cuidando. Esse jovem, esse homem, ele quer seguir a Jesus. Jesus diz, não, eu não quero que você me siga, eu quero que você seja usado para abençoar outras pessoas. Então guarde isso. Nem sempre receber sim para tudo que você quer significa que você está vivendo na bênção, porque às vezes Deus permite que você siga o seu caminho, como nós vemos em Romanos capítulo 1, mas os nossos caminhos são caminhos de mal.
Os desejos do nosso coração os levarão à ruína. Mas quando nós ouvimos de Deus a palavra não aos nossos impulsos naturais, Deus está contendo o mal que é em nós e nos fazendo ser pessoas santificadas pelo poder do seu Espírito Santo para realmente vivermos como bem-aventurados, pessoas que de fato entendem e compreendem o amor de Deus e a ação de Deus na história para abençoar vidas. Uma outra coisa que é lindo nesse texto é que apesar do povo negar a Jesus, né, porque o povo pede, vá embora, o povo não quer Jesus. Mesmo assim, ele deixa um missionário no meio deles, porque ele fala, vá para os teus, vá para a tua casa, vá para os teus e anuncia como o Senhor teve compaixão de ti, que o Senhor te fez. Ou seja, Jesus poderia abandonar esse povo porque esse povo não queria, rejeitou Jesus, mandou Jesus embora. Mesmo assim, Jesus deixa um instrumento de amor naquele lugar para que pessoas conheçam a Jesus. E isso, amados irmãos, é uma lição fundamental para mim e para você hoje. Às vezes nós queremos desistir daqueles que rejeitam o Evangelho, mas o grande amor de Deus não desiste. E enquanto nós estivermos aqui, devemos sim pregar o Evangelho, lutar para que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Esse povo não queria Jesus, pediu que se retirasse, mas Jesus deixou o seu porta-voz para que o Evangelho, para que as boas novas fossem anunciadas naquela região de Decápolis. Isto é o amor de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui é que todo aquele que é salvo por Jesus tem o chamado de ir anunciar. A reação natural daquele que é salvo é estar com Jesus, mas esse estar com Jesus implica em ir anunciar o que Jesus fez. Implica em reconhecer que aquele que é salvo é impulsionado graciosamente para falar daquele que transformou a sua vida, daquele que fez nova todas as coisas na sua história. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que se rendeu ao amor de Deus, é aquele que se lança na obra missionária, é aquele que anuncia, é aquele que fala de Jesus. Amados irmãos, muitos cristãos hoje têm achado que a pregação do Evangelho, a proclamação, o fazer discípulos é uma ordem que Jesus deu. Simplesmente aqueles que são líderes, pastores, mestres, missionários. Não. A obra de evangelização, a obra de fazer conhecido o reino de Deus, de ir e ser bênção, de proclamar este evangelho, dessa salvação que vem pela pregação da palavra, é um privilégio de todo aquele que é salvo. Todo aquele que é salvo é convidado por Jesus, recebe uma ordem de Jesus de ir e anunciar aquilo que Jesus tem feito, aquilo que Jesus está fazendo. E aqui nós encontramos o que? A base da pregação. Jesus pede para que ele anuncie tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. A pregação do Evangelho é primeiramente o compartilhar do que Jesus fez na nossa história. E eu pergunto para você que está nos assistindo, o que Jesus fez na sua história? Qual o seu testemunho pessoal? O que você tem dito às pessoas do que Jesus fez na sua história? Como você tem compartilhado o que Jesus fez na sua vida e na sua trajetória? Uma outra coisa, amados irmãos, que é muito importante nesse texto é observar a obediência. A obediência ao ID é a marca que entendemos de fato que foi feito na cruz e o que Jesus fez por nós. O texto fala que após Jesus, no verso 19, pedir para que esse homem vá e anuncie a sua casa tudo o que o Senhor fez, o verso 20 diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Amados irmãos, percebam quão gracioso é isso, quão maravilhoso é perceber a ação de Deus na nossa vida e na nossa história. Perceber que esse Jesus maravilhoso é o Jesus que tem feito nova todas as coisas da nossa história. É o Jesus que tem restaurado a nossa vida e tem feito maravilhas. Esse texto, amados irmãos, é um texto que nos lembra algumas coisas importantes. Por exemplo, nos lembra que os demônios existem sim e fazem mal às pessoas, mas ele não é
o centro de todas as coisas, porque o demônio obedece à voz de Jesus. Ele reconhece o nome de Jesus. Então, como cristãos, expulsamos demônios. Mas mais importante que expulsar demônio é levar as pessoas a serem libertas a partir de Cristo, que é o único remédio para a vida delas. Mas esse texto nos mostra que muitas vezes pessoas estão valorizando outros deuses, esquecendo que pessoas são instrumento de Deus, as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e Deus nos convida a amá-las, a pregar o Evangelho a cada uma delas. Esses homens, mesmo rejeitando a Jesus, Jesus deixa um missionário, alguém que vai falar do seu amor para aquelas pessoas. E é interessante que esse homem que quer seguir a Jesus recebe uma negativa, mas a negativa é o impulso missionário para que ele pudesse pregar para os seus. E quando ele ouve que ele deve ir e anunciar, a resposta é a obediência à ordem de Jesus. E ele então sai por toda a Decápolis, por aquelas 10 cidades, pregando o Evangelho, falando de Jesus. E pessoas se admiram, pessoas reconhecem o Senhor Jesus. E talvez alguns do que haviam presenciado aquela cena das pessoas pediram para que ele se retirasse, vão ouvir daquele homem o testemunho e se render àquele que anteriormente havia sido expulso da sua cidade. Deus usa pessoas que foram libertas, pessoas que foram perdoadas, pessoas que amam o Senhor. De uma forma muito prática, eu queria perguntar a você hoje, quem são as pessoas que você tem contado a tua história? Coloque no papel hoje quem você era, como Jesus te alcançou e quem você é hoje. 3 questões: quem eu era, como Jesus me alcançou e quem eu sou hoje. E essas 2 coisas, como Jesus te alcançou e quem você é hoje, invista tempo nisso e baseado nessas 3 questões, quem eu era, quem eu sou, como Jesus me alcançou e quem eu sou hoje, seja a base para você compartilhar a sua história com outras pessoas. Amanhã, quando você chegar no seu serviço, quando você encontrar alguém, lembre de compartilhar a sua história, de falar de Jesus para essa pessoa. Talvez essa pessoa, como esse povo gerazeno, pode pedir para que você pare de falar. Não queira te ouvir. Mas haverão aqueles que ouvirão do Evangelho, se entregarão ao nosso Senhor Jesus Cristo e receberão do Senhor a salvação pela graça. Mas eu e você somos instrumento. Eu e você somos instrumentos de Deus que fomos libertos do pecado, da escravidão, do jugo do império das trevas, para proclamar hoje o reino de Deus e a sua justiça. Você, meu irmão, minha irmã, é convidado pelo Senhor a ser um instrumento dele na sociedade, onde quer que você esteja, para proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós possamos ter a reação correta diante do que Deus fez para a nossa vida. Que nós possamos, sim, proclamar o reino de Deus em sua autoridade e viver essa vida que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a uma palavra de oração. Eu quero convidar você neste momento a pensar no que nós conversamos aqui hoje, a pensar em qual é a sua reação. A reação daqueles que negam a Jesus, que pedem para que Jesus vá embora, ou aquele que recebe a salvação e graciosamente se lança em cumprir o chamado de Deus, em cumprir a vontade de Deus na história. Que em nome de Jesus você seja este grupo que reage positivamente na obediência e que tem proclamado, contado sua história para outras pessoas. Vamos orar para que o Senhor nos capacite nessa noite a fazer a sua vontade. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite, agradecemos porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu quero te pedir, ó Deus e Pai, que teu Espírito Santo, que nos capacita com intrepidez e ousadia, possa alcançar o coração de cada pessoa que está vendo esse vídeo, neste momento, ou que virão esse vídeo mais à frente. E que em nome de Jesus, a tua palavra implantada por meio da pregação do Evangelho, adentre tão fundo o nosso coração, que nos motive a sair e contar a nossa história, que nos motive a investir em vidas, ó Pai, e que nós possamos anunciar o Evangelho com ousadia e intrepidez. Que o Senhor avive o nosso coração para fazer conhecido o Teu reino e a Tua vontade. Essa é a nossa oração, crendo na Tua resposta e na Tua ação em nossa vida e nos ambientes que nós frequentamos, ó Pai. Nos usa como instrumentos do Senhor. É o que rogamos e pedimos, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida,
Que esta palavra dessa história do endemoniado possa trazer a você essa inspiração para pregar o Evangelho, para contar a sua história e assim como esse homem que foi liberto, você possa sair aos teus, à sua família e contar a sua história. Que Deus abençoe sua vida, mas antes de ir embora eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal ainda a se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar os sininhos das notificações. Da mesma forma eu quero convidar você a estar curtindo nossa página do Facebook, a estar nos seguindo no Instagram, conhecendo um pouquinho mais da igreja. Se você mora em Cruzeiro, quero convidar você a estar conosco todos os domingos às 19 horas, nosso culto de celebração na rua Capitão Otávio Ramos 281, ao lado da Labor Clean. Nossa igreja fica entre as ruas 4 e 5 e você é nosso convidado se morar em Cruzeiro. Se você mora em outra cidade e quer conhecer uma igreja evangélica, conhecer um lugar para você estar aprendendo mais a palavra de Deus, mande uma mensagem para a gente que a gente possa indicar a você uma igreja que prega a palavra de Deus de forma séria e de forma correta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Gostou desse vídeo? Quero pedir a você para curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar o conteúdo com seus amigos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você tenha uma excelente noite, um restante de semana abençoado por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.